Olá pessoal, showzinho? Sejam bem-vindos a mais um novo vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos colocar a paginação na nossa página index, tá? Como tem várias vagas aqui, a gente não quer que quando fiquem muitas vagas aqui ele fique um scroll infinito, então nós vamos aplicar uma paginação. E também nós iremos aplicar a parte de filtro, tá? Que tá só um formulário fixo aqui, fictício, beleza? Para fazer essa parte de filtrar as vagas aqui de acordo com o tipo de carreira, com a localidade e com o local de trabalho, beleza? Mas antes de tudo isso, deixa o seu joinha para fortalecer aqui o canal. Se você não é inscrito, se inscreva-se no canal. Ative as notificações para quando surgir novos vídeos você receber o vídeo na sua notificação. E vamos para o vídeo. Bom, a primeira coisa que nós iremos fazer é o seguinte: nós vamos aplicar a paginação. A paginação a gente vai usar um agente que eu estou até com ela aberta aqui, chamado Kaminari. Kaminari é um agente muito legal, muito simples e muito fácil de usar essa agente para aplicar a paginação, tá? Então, o que a gente precisa fazer é simplesmente colocar a gen, fazer um bundle install e colocar esse métodozinho aqui, ó. Aliás, esse aqui, ó, page e pair. Só isso nós temos a nossa paginação aplicada. Ele é muito simples e é muito fácil de fazer. Então, vamos fazer isso, tá? Então, eu vou aproveitar também dentro dessa própria gen, tá? Eu vou colocar uma outra gen chamada de Bootstrap 4 Kaminari Views. Essa gen ela serve justamente para a gente poder aplicar o tema do Bootstrap 4, tá? Para ficar já com os botõezinhos todo formatado e etc, sem precisar a gente fazer nenhum CSS. Então eu vou copiar aqui, tá? Eu vou abrir aqui o meu terminal, o meu Visual Studio Code, né, na real, e vou abrir aqui o Genfile. E se você observar, a gente já tem essas duas gens aqui, ó. Tá? Eu vou simplesmente substituir elas. Vamos dar um bundle install. Ele vai fazer a instalação aí, beleza? Depois disso, o que a gente precisa fazer? Aqui no Kaminari ele diz que a gente tem que aplicar esse page e esse pair. Só que o que a gente vai fazer aqui é bem simples. A gente vai aplicar uma forma bem intuitiva de colocar essa paginação, tá? Então, se a gente voltar aqui para o nosso controller home, ele está assim, né, chamando todas as posições. Só que a gente vai chamar diferente agora. A gente vai chamar assim, ó, positions.page, e a gente vai passar um parâmetro aqui, ó, chamado page, e .pair, passando um parâmetro pair. O que esses dois caras eles fazem? O page é que eu quero saber em qual página eu quero estar no momento, e o pair é por quantos registros por páginas eu quero, beleza? Então a gente pode aplicar isso aqui por parâmetro, porque você pode deixar que o usuário escolha isso manualmente na URL, tá? A gente vai fazer um teste daqui a pouco e você vai entender como é que funciona isso aqui. Mas a gente poderia deixar isso aqui fixo, igual na documentação, que na documentação ele fala assim, ó. A gente pode botar por página 50 aqui e ir para a página 7, por exemplo, tá? Só que como a gente quer deixar isso aqui dinâmico, então a gente deixa passando esses parâmetros aqui que o próprio Kaminari já vai gerar esses parâmetros aqui na URL, tá? Para finalizar, a gente só precisa vir aqui na view, home index, e aqui onde está a paginação, eu vou simplesmente fazer isso aqui, ó, igual. O Kaminari nos dá um helper chamado paginate, tá? Na real eu vou fazer assim, ó, text center, tá? Que eu vou deixar centralizado. Eu vou dizer o seguinte, ó, paginate, que é o helper que o Kaminari me dá. Então ele vai fazer a paginação de que ele vai fazer a paginação das positions, tá? Que são todos esses registros que a gente está passando aqui, ó, nessa variável positions, beleza?
E a gente vai simplesmente dizer que o tema aqui é exatamente da gen que a gente adicionou, que é o Twitter Bootstrap 4. Beleza? Só isso aqui, se a gente recarregar a nossa página, tá? Eu vou dar aqui, opa, eu vou ter que recarregar o servidor, né? Que a gente colocou uma gen nova e ele não reconhece alguns helpers novos. Então a gente tem que recarregar. Beleza? Eu vou recarregar a página e observe que agora, ó, ele não fez aqui a nossa configuração. Por quê? Porque a gente ainda não tem registro suficiente. Mas eu vou fazer um exemplo só para vocês observarem como está funcionando. Eu quero que por páginas, tá? Que por página um registro aqui, né? Eu quero um registro por página. Se eu recarregar aqui a minha página, olha só, ele gerou aqui, ó, toda a paginação, tá vendo? Então ele já tem a paginação toda pronta aqui com dois métodos bem simples. Legal? Uma coisa que a gente precisa fazer aqui é o seguinte: se vocês observarem, ele por algum motivo ele não centralizou, né? Então a gente vai fazer algumas melhorias aqui. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai gerar um CSS aqui, ó, Assets Style Sheet. No tema, a gente vai criar aqui um ponto pagination e a gente vai dizer o seguinte, ó, align items, a gente vai dizer que ele vai ser centro e o justify content também centro, tá? Com isso a gente vai deixar ele centralizado, tá? Só que nós temos um pequeno detalhe aqui. Observe que os dois textos, ó, está tudo em inglês. Então a gente precisa traduzir isso aqui, tá? Então como é que a gente faz para traduzir isso aqui? A gente vai simplesmente criar uma tradução nova para ele. A gente vai aqui em config, locales, ptbr. A gente vai chamar esse cara aqui de caminari.pt-br.yml. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, -ptbr views pagination previews, que é o anterior, o next, que é o próximo, o first, que é o primeiro, e o last, que é o último. Se a gente observar, se a gente recarregar a página agora, não vai acontecer nada, porque a gente precisa recarregar o servidor, que a gente criou um arquivo YML novo dentro de locales, então o Rails que faz um reload de todos esses arquivos. Vamos recarregar e observe que está tudo ok agora, ó. Só que, ó, previews, eu digitei errado, né? Preview. Se a gente der um direito em inspecionar, você vai saber que aqui, ó, ele me dá o caminho, ptbr views paginate previews. Eu não descobri isso aqui sozinho, tá? Eu simplesmente me inspecionei aqui e ele disse que não existe uma tradução para essa string. Então eu simplesmente fiz as traduções, ó. Esse truncate aqui do mesmo jeito, ó. Tá? Ele coloca aqui, ó, esse truncatezinho aqui só para ele dizer que, ó, não tem o truncate, tá? Aí a gente vai fazer o truncate aqui, ó. Cadê? A gente tem um truncate, tá? Tá assim. O primeiro, tá? O último, e eu vou deixar esse truncate assim porque a gente não precisa dele, tá? A gente pode até depois remover ele, mas a gente vai deixar por enquanto ele assim. Então observe agora, ó, se vocês observarem aqui, ó, que ele gera uma URL, ó, page 3, tá vendo? Ó? Então eu posso fazer um page e posso fazer assim, ó, eu quero aqui
2, 2. Só que o que acontece? Como eu estou fazendo um prefixo, tal, a gente observar no nosso código aqui, ó, o pé tá fixo, ele não vai sobrescrever, tá vendo? Então, se a gente fazer um params agora, per, e eu recarregar, olha só, na página 3 eu quero 2 registros. Então, o usuário ele pode ter essa liberdade, tá? Tá vendo? E aí ele mantém esse per aqui porque a gente está simplesmente navegando entre as páginas. Por padrão, o rei é o Caminari, se a gente abrir aqui, ó, ele por padrão, ele faz 25 registros por default, tá? Ó, 25 por página. Então a gente vai deixar assim por enquanto, porque aí quando chegar a 25 aqui, ele vai gerar uma nova página e assim ele vai criando os registros, tá? Então observe que tá bem legal agora. Nossa paginação está feita. Legal? Beleza, com a paginação feita, qual o próximo passo que nós iremos fazer? Nós iremos fazer primeiro nós vamos corrigir uma coisa muito importante. Se a gente abrir aqui o nosso banco de dados e a gente ver aqui em Positions, você vai observar aqui, ó, que os estados ele é string puro, tá? Eu vou logar para a gente observar com mais calma o problema que a gente vai resolver agora. Ó, quando eu venho aqui em minhas vagas e publico uma vaga, o estado está como se fosse uma string. E isso aqui é um problema. Por quê? Porque a gente pode ter São Paulo escrito 2 vezes ou 3 vezes de forma diferente. Rio de Janeiro da mesma forma. Ceará da mesma forma. Mato Grosso da mesma forma. Pode ter vários registros com nomes de estados iguais, só que com a escrita diferente, tá? E para a gente não ter esse problema, a gente vai primeiro deixar isso aqui como se fosse um select e o cara vai selecionar o estado, beleza? Mas para isso nós iremos criar uma classe Poro, tá? Plain Old Ruby Object. Se você não sabe o que é classes Poro, deixa nos comentários aí se você quer um vídeo só sobre Poro, que aí a gente pode construir um vídeo sim, explicando todo esse conceito de Poro dentro do Ruby on Rails, beleza? Mas eu quero que você entenda que a gente vai construir uma classe Poro dentro de modules, onde a gente vai armazenar todos os estados dentro da nossa aplicação e a gente vai chamar esses estados tanto aqui como no início aqui para a gente localizar aqui o estado que eu quero fazer o filtro. Por que eu estou fazendo dessa forma? Porque a localidade aqui, tá? Que é o estado que a gente vai publicar, ele pode ficar ambíguo e aí a gente não consegue ter um filtro muito preciso. Então a gente vai deixar isso aqui como select, que a gente vai ter certeza que quando o cara escolher São Paulo, ele vai guardar lá SP, as siglas, tá? Se for Ceará, ele vai selecionar CE, se for Distrito Federal, DF e assim sucessivamente, beleza? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu tenho uma colinha aqui com essa classe já pronta, tá? Que eu não vou digitar porque são muitos estados. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Só para resumir rapidamente o conceito de Poro, o Poro é uma classe pura que você pode construir e usar ele dentro do Rails, tá? É uma classe normal qualquer, beleza? Que você pode usar tranquilamente e dentro do teu projeto. Aonde é que essas classes elas são feitas? São feitas em qualquer lugar que você ache importante, interessante, que faça sentido o que essa classe faz. No meu caso, eu vou colocar em models, tá? Então eu vou criar uma classe aqui chamado Brasil.rb. Eu vou deixar ele dessa forma e eu vou chamar ele assim, ó. Eu vou copiar aqui rapidão e vou colar aqui, ó. Vamos ver o que essa classe ela faz, tá? Essa classe, ela se chama Brasil. Ela vai ter um método chamado states, tá? Que são todos os estados e ele retorna nada mais do que um objeto aqui, ó, tá? Com chave e valor.
aonde a chave é a sigla e o valor é o nome do estado em extenso, beleza? Então esse class aqui, ó, isso aqui é a mesma forma de eu criar assim, tal, tá, self.states, tá? Eu estou fazendo dessa forma para mostrar a vocês uma sintaxe um pouco mais diferente, tá? Que vocês podem encontrar nos projetos aí afora. Dessa forma, ou self.state é a mesma coisa de eu criar um método de classe, beleza? Então, como eu vou chamar esse cara? Eu vou chamar ele assim, ó. Vamos abrir aqui o console. Eu abriria assim, ó. Eu até já salvei esse objeto, eu posso conseguir chamar ele, ó. Ele vai carregar essa classe, ó. Se eu dizer Brasil, ó, ele entendeu a classe, tá? Ele já está carregando, já está carregado no Rails. E eu simplesmente posso pegar os estados assim, ó, Brasil.states. E aí ele retorna o objeto para mim, beleza? Então essa maneira aqui é a mesma, essa forma, ou self.states é a mesma forma de eu criar um método de classe. Eu não preciso instanciar um objeto Brasil e chamar o método states para eu ter acesso a essas informações. Eu chamo ele direto da classe, beleza? Isso aqui é um pouco de orientação a objetos. Se você não sabe muito bem isso, dá uma pesquisada sobre métodos de classe, que aí você vai entender como funciona isso aqui, beleza? Com isso aqui pronto, o que nós iremos fazer agora? Nós vamos modificar o nosso formulário para que ele possa puxar essa coleção agora, tá? E a gente vai fazer simplesmente assim, ó. Eu vou fechar tudo isso aqui e vou aqui, ó, app, tá? Views, positions, e aqui no formulário a gente puxa aqui os state aqui, né? De forma de input string, só que ele não vai ser mais string, a gente vai fazer ele como, ó, as select, ele vai ser um select. E qual é a coleção que eu quero que ele me mostre como select? Aí simplesmente aquele exemplo que eu mostrei a vocês, ó, Brasil.states. Só dessa forma a gente já consegue, tá? Publicar vagas aqui, eu vou recarregar aqui, ó. Agora ele é um select, ó. Só que observa que ele fez aqui os estados, tá? Exibindo as siglas. E ele, deixa eu até diminuir aqui. E ele colocou os valores, os nomes, tá? A gente pode até resolver isso fazendo o contrário, se a gente quiser, ó. A gente pode fazer assim, ó. First, aliás, tá aqui, ó. Label method vai ser o second, da mesma forma como tá aqui, ó, tá vendo? Do carreira e do contrato, a gente vai simplesmente inverter a ordem do que o objeto está vindo para a gente exibir nome e gravar as siglas, tá? E o value method é o first. Beleza? Por que um é first e o outro é second? First ele vai entender que é isso aqui, second ele vai entender isso aqui. Tá? First é a chave, second valor. Vamos atualizar. E agora, ó, a gente vê que agora é o nome e os valores as siglas. Tá? Dessa forma, a gente já consegue deixar o nosso formulário com mais precisão na hora de buscar qual estado realmente ele é. E para isso eu vou aqui em minhas vagas e vou atualizar cada uma das vagas, tá? Ok, se a gente visualizar agora, a gente está vendo que os estados estão todos com sigla agora, beleza? Com isso a gente já começa a perceber que nós vamos ter um padrão. Na hora de filtrar a gente vai ter certeza que se for São Paulo ele vai puxar SP, se for Ceará ele vai chamar o CE, se for Roraima ele vai chamar RO e assim sucessivamente. Legal? Bom, vamos fazer o filtro agora. A gente vai voltar para a página de index, tá? Home index. Aqui está o nosso formulário, tá?
nós iremos usar uma gen chamado Ransack, tá? Ele está até aberto aqui, ó. O Ransack, ele é uma DSL que facilita a gente construir buscas de forma mais fácil, tá? De uma forma mais prática. Então a gente vai usar essa gen, tá? Para fazer busca, já porque o nosso sistema não é grande e nem é a ideia desse sistema ele se tornar grande. Mas se esse sistema for tornar-se um dia grande, quem for usar, o aconselhável não é usar Ransack e sim Elasticsearch, tá? Então tenha isso em ideia. Para projetos pequenos com registros de volume pequeno, tá? Você usa Ransack, que ele é fácil de usar, fácil de implementar, a DSL dele é simples e dá para usar de boa. Quando sua massa de dados, tá? Seu banco de dados começar a ficar muito grande, então troca de Ransack para Elasticsearch, beleza? Com isso em mente, nós vamos adicionar a gen aqui. Ela tá até aqui, ó. Beleza? Eu vou parar o servidor aqui, vou fazer um bundle. Vamos recarregar o servidor e vamos implementar a nossa busca. Nossa busca ela vai ficar assim, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, se a gente ler a documentação, ele faz o seguinte, ó. Ele pede para fazer dessa forma a busca como ela é feita, tá? Então vamos criar essa sintaxe. O que ele faz aqui na real? Ele adiciona um método dentro do model chamado Ransack e a gente passa um parâmetro chamado Q, tá? E esse parâmetro Q aqui é a query que o formulário da busca ele vai gerar quando a gente for implementar o formulário. E aí o que esse Q ele faz, tá? A gente passa isso para uma variável Q. E na variável Q a gente chama o result, beleza? Simples assim. Então a gente vai pegar essa query e chama o result e passa para a variável que a gente vai retornar para view. É muito simples a sintaxe. Então vamos lá. Vamos abrir aqui o controller de novo, né? Home controller. E dessa forma a gente vai fazer assim agora, ó. Variável Q, do jeito que eu estou fazendo na documentação, tá? Ó, variável Q, vou chamar aqui o objeto, tá? Objeto, ponto, Ransack, e aqui a gente passa um params Q, beleza? Até aí, ok? Depois disso, a gente vai fazer assim, ó, variável Q, ponto result, e aí a gente passa a paginação e passa o pair aqui no resultado, ok? Porque se a gente quiser, pela busca, pelo filtro, ter essa paginação, ele vai funcionar sem problema nenhum aqui no resultado dessa collection, ok? Beleza, com isso aqui feito, a gente vai implementar o formulário. Daqui a pouco a gente vai dar uma melhorada em alguns aspectos, mas vamos primeiro criar o formulário. O formulário é bem simples, gente, tá? Então, olha só, a gente vai substituir esse cara todo assim, ó, igual search for form for. Esse search form for é do próprio Ransack, tá? Ó, ele nos dá essa sintaxe já, ó, search form for q, tá? Como parâmetro. Então, ó, underline q, arroba q, né? Do f. E aí nós vamos começar a fazer traço cosm form group f label, e a gente vai chamar o primeiro campo aqui de name count com a label de carreira, beleza? Aí a gente vai fazer um f.searchField com name count, e a gente vai passar uma classe aqui, tá? Class form-control. Essas classes aqui, tá? Elas são do próprio formulário do Bootstrap, para a gente deixar já o formulário formatadinho, porque o search form for ele não tem essa
ele não gera o formulário com as classes do Bootstrap. Então a gente está colocando o formulário já com essas classes, já tudo organizadozinho. Beleza? Eu vou copiar esse cara para a gente gerar o segundo campo. O segundo campo vai ser contract com EQ. Beleza? A gente vai chamar aqui de modelo, tá? Modelo de modelo. Nós vamos chamar aqui de modalidade. Modalidade. Que aqui vai ser o modelo de contrato que ele quer. Se eu quero que ele seja PJ, se ele seja pessoa física, tá? Que é o CLT, ou se eu quero de ambos. Ok? Então, contract é que... Beleza, faltou um R aqui, né? Então, vai ser o modelo de contrato. Então, aqui é simplesmente para eu fazer a seleção do modelo de contrato. Só que aqui a gente vai fazer com o modelo de selecionar. Tá? Não vai ser via texto. Eu não vou digitar CLT ou PJ ou qualquer outra coisa. A gente vai fazer como forma de select. E para fazer select, a gente vai fazer assim, ó, option from collection underline for select. E aqui a gente vai passar uma coleção, tá? Com as opções da coleção que a gente precisa. Só que a gente não tem essa coleção ainda, né? Então vamos criar essa coleção. Então a gente vai aqui no controle e vamos chamar de contracts. E é simplesmente um array de arrays, tá, gente? Ó. CLT com o valor de 0, vírgula, PJ com o valor de 1 e a combinar com o valor de 2. Aí você me pergunta, Frankston, de onde é que tu tá tirando isso aqui? Eu estou tirando isso aqui, ó, da classe position. A classe position, a gente tem um enum chamado contract, beleza? E a gente tem CLT, PJ e match. Isso aqui pro banco de dados, tá? É 0, 1 e 2. O Rails por debaixo dos panos, ele vai associar o enum CLT para 0, PJ1 e match 2. Para a gente ter certeza disso, olha só o que acontece aqui, ó. Contract 2, 1, 2, 2, 2, 1, 0, 1. Tá vendo? Então o banco de dados ele grava em forma de números, tá? O enum, mas a gente consegue trabalhar em forma de palavras, de uma forma mais amigável, para a gente saber o que esse enum ele faz, tá? Então, isso aqui é nada mais do que 0, 1, 0, 1 e 2. Então, eu estou fazendo justamente isso aqui, ó, CLT, PJ e a combinar, beleza? E aqui a gente passa a collection, vamos chamar de contracts, tá? Eu digitei errado aqui de novo, tá? Contracts, beleza? Juntamente com isso, a gente vai fazer o mesmo processo aqui de colocar as opções da coleção, tá? Então, ó, eu vou querer o second como valor, o first como label, e aqui eu vou passar um que.contract é que. Esse quarto parâmetro aqui é simplesmente quando eu fazer um filtro, ele manter selecionado no select a opção que eu fiz, tá? Porque senão porque como é que funciona o filtro no Randstad? Quando a gente fazer o filtro e mandar enviar, na real o que o Rails vai fazer, vai recarregar a página, tá? Vai fazer um reload da página com os dados filtrados. E vai dar um reload na página e o que tiver selecionado naquele formulário desaparece. Beleza? Então, o que a gente está fazendo aqui não é nada mais, nada menos do que a gente manter essa opção selecionada. Tá? Para finalizar, a gente vai pegar essa classe aqui e vamos colocar ela no nosso select. Beleza? Só que uma coisa que eu vou colocar aqui antes. Eu vou dizer que o include blank aqui é true, tá? Include blank é true. Por que eu vou colocar o include blank true? Porque a gente
pode ter no filtro modelo de contrato ou não. Então a gente tem que permitir para o usuário que esse select ele esteja em branco para ele não entrar no filtro. Beleza? Para finalizar, tá? A gente vai fazer a última opção aqui de select, que vai ser um select também. Opa, Ctrl C, né? Ctrl V. E esse último aqui vai ser o state, é que a gente vai selecionar pelo estado. E a coleção aqui vai ser nada mais do que Brasil.states. Legal? Só que aqui a gente vai fazer o contrário, first e aqui second. E o restante aqui a gente mantém. Aqui vai ser state é que, e include blank e etc. Para finalizar, a gente vai simplesmente fazer a parte do botão, tá? Então, ó, call SM, form group, e a gente vai fazer o, aliás, aqui não precisa, né? Button.btn.btn danger. A gente vai dizer que o tipo dele ele é um submit. A gente vai fazer um style inline aqui só para gente. Vamos deixar sem ter um style para vocês verem o que acontece, tá? Vou botar aqui pesquisar. E é isso. Com isso, olha só o que acontece agora. Opa. Eu vou salvar, vou recarregar a página. Aqui. Vamos ver o que foi que aconteceu. Ele esperava um quarto argumento. É verdade. Aqui é um select e não um contract. Então olha só. Observe que agora ó, ele fez. Vamos fazer assim. Ó, carreira, modalidade. Tá vendo? E aqui não é modalidade, né? Aqui será localidade. Beleza? E agora ó, nós temos o filtrozinho aqui. Só que o que aconteceu? O nosso search, ele era para ter feito as colunas aqui de SM, né? Qual SM, form group, qual SM, qual SM. Vamos ver aqui o que foi que aconteceu. Eu vou .row. Tá. Vamos ver como ficou aqui no HTML. Tá. Vou colocar esse cara aqui. Pronto, beleza. Olha o que aconteceu, ó. O pesquisar ficou lá em cima. Então a gente vai fazer um style aqui inline só de um margin top de 31 pixels. Aí a gente deixa ele alinhadinho aqui, ó. Então observem, gente, que agora nós temos um texto, a modalidade e a localidade aqui já para filtrar. Vamos ver se funciona. Eu quero somente do Ceará, tá? Vagas. Então venho aqui, Ceará, pesquisar. Ok. Faltou um pequeno detalhe aqui. O nosso search, ele tá como ele sabe que é uma position, que são posições que a gente está buscando, ele está apontando para a URL de position, sendo que a gente precisa apontar para essa mesma URL aqui da nessa página. Então, para isso, ó, eu vou aqui nas rotas, tá? Rails routes. Essa página home, ela, se eu não me engano, ela é a root. A gente vai só conferir. Ver aqui a root dela aqui. Diminuir um pouco mais aqui, beleza. Então vamos ver aqui a root barra, é a barra, né? Beleza, é root path mesmo. A gente vai simplesmente colocar aqui, ó, URL root path.
que aí a pesquisa ele vai pesquisar em cima dessa própria página, tá? Então, ó, vamos localizar aqui Ceará, pesquisar. Então, olha só, ele fez o filtro, ó, só com Ceará. Quero só São Paulo agora. São Paulo, pesquisar, ele vai pesquisar só São Paulo. Tá vendo? Eu quero pesquisar São Paulo, ó. Observe que São Paulo tem aqui, ó, PJ, a combinar, PJ e PJ, certo? Não tem nem com CLT, então nós vamos filtrar entre PJ e combinar. Então eu vou colocar aqui PJ e pesquisar. Então ele vai pesquisar, ó, somente que são de São Paulo e PJ. E eu quero a combinar agora. Pesquisar a combinar de São Paulo. E ela também entra aqui na pesquisa. Se eu quiser aqui, simplesmente eu quero só Java. Eu vou pesquisar e ele vai pesquisar Java, porque está no título aqui Java, a combinar e São Paulo. Então nosso filtro ele está funcionando nas três formas que a gente deseja. Pelo título, tá? Que não é carreira, isso aqui, tá? Seria pelo nome da vaga, mas a gente vai deixar como carreira mesmo. A combinar, que eu posso tirar aqui a modalidade, eu posso tirar aqui a localidade, eu quero simplesmente Ruby. Aí ele vai pesquisar para mim tudo que for Ruby, independente de estado, independente de modalidade, tá? Então ele pesquisou aqui um de Porto Velho e um de São Paulo aqui, que tem a palavra Ruby. Legal? Bom, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, beleza? Deixe o seu joinha, compartilhe com seus amigos esse vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!